A nossa história se passa em Paris. Paris do século XX, mas principalmente Paris da ocupação nazista. Um tempo em que coisas acontecem, algumas explicáveis, outras inexplicáveis. O livro é Flores da Ruína, de Patrick Modiano, deve ser Patrick Modiano, abrasileirando a fala, Nobel de Literatura de 2014. Um baita livro. Enzo, roda a vinheta. Olá, que bom que você está aqui. Então, já dê seu like, ative o sininho das notificações, claro, antes inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo para que o nosso conteúdo chegue a mais gente. Obrigada e bom vídeo para você. Olá, em Flores da Ruína, a gente tem um Patrick Modiano, a gente tem um autor que traz muito as suas vivências, né? Mas assim, claro que todo autor faz isso, né? Traz as vivências para o livro, a sua visão de mundo para o livro. Mas aqui a gente tem muito de biografia dele mesmo, né? Coisas que ele viveu. E há indicações disso, porque você lê a biografia dele, você lê o conjunto das obras dele e você percebe essa aproximação. E como eu comentei na abertura, a ocupação nazista é muito forte, né, para todo o francês. No caso dele, o pai dele era judeu, né, judeu, o senhor Albert, que viveu aquele momento. Ele tem um irmão que aparece, o protagonista é o nosso narrador, tá? O nome dele não aparece. Por isso que eu falo, são dados autobiográficos que estão aqui em meio à ficção. O próprio Modiano diz que ele não sabe exatamente onde começa e termina a história dele e a ficção dele, né? Porque tudo se mistura muito. Quando eu falei sobre o século XX, falei sobre da questão da ocupação nazista, né, na França inteira, na verdade, mas como isso se dá em Paris, porque a gente vai perceber fatos, é como se a história começasse lá em 1923, viesse até 1990, esse nosso narrador, ele, por contas que a gente faz, a partir de dicas que o relato vai nos dando, né, ao longo da nossa leitura, ele nasceu em 45, a ocupação nazista foi de 40 a 44, tá? Terminou com o dia D, que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, lembra do resgate do soldado Ryan? É uma boa lembrança para o que foi o dia D. Então, a Inglaterra chegou a romper relações com a França, porque com a França invadida. Então imagina pessoas e pessoas saindo e pessoas ficando, e de novo, já comentei isso em outras obras, você não sabendo se quem está convivendo com você, bebendo um vinho num bar, tomando um café, é um espião ou não. Então aqui vão aparecer fatos, por exemplo, um casal que vive muito bem e tal, e que em 1933, vai cometer um duplo suicídio. E aí as pessoas vão tentando resgatar essa história, e aí o casal era um casal super tranquilo, ele era professor de química, ela era uma moça também, os dois muito jovens, que de repente parece que tinham feito uma orgia sinistra, palavras do livro. E aí a gente começa a narrar a história e sabe quando parece que é coisa arranjada? 1933, os regimes totalitários subindo na Europa para gerar a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, já tem muita coisa escusa e esquisita acontecendo. Essa história do casal é um fato. Essa eu falei, né, dessas pessoas que são espiões que eles não sabem, ele vai relatando coisas e a gente que amar, será que é um espião? Essas respostas a gente nunca tem. Mas, por exemplo, tem um cara que diz que mora numa universidade, mas não mora,
que diz que tem tal trabalho, mas não tem, porque o nosso narrador ele vai tentando amarrar os indícios. Esse livro, há alguns vídeos eu falei do Mrs. Dalloway, falei que estava na Inglaterra, muito fluxo de consciência, mas uma escrita tranquila de se ler. Muito elaborada, mas assim, tranquila de se ler, por quê? Porque você vai passando de uma personagem para outra, tem uma amarração. Esse aqui é um quebra-cabeça com peça faltando. Daí você fala assim, mas é ruim? De modo algum, porque a gente vai lendo pelas ruas de Paris. Lá no outro a gente estava nas ruas de Londres, aqui a gente está nas ruas de Paris, mas o outro se passa em um dia. Ainda que haja referências a passado e tal, esse se passa esse se passa em muitos anos, mas ele é totalmente alinear. E ele relata fatos mais do que emoções. No Mrs. Dalloway, a gente tem muito da psique, das emoções, das sensações das personagens e do que umas pensam sobre as outras. Aqui não. Aqui são relatos de partes desse quebra-cabeça do século XX todo, da presença nazista na França, da vivência desse pai judeu em Paris e da vivência desse rapaz, que não tem nome, mas no começo a gente tem uma Jaqueline, que parece ser namorada dele, e depois a gente descobre que é uma dinamarquesa, que teve um relacionamento com ele, eles acabam fugindo para Viena num dado momento, mas que não era uma namorada qualquer. Era uma pessoa que tinha outras relações. Enfim, a história se passa em Paris. A história é um quebra-cabeça. É um livro contemporâneo. O autor traz as suas vivências para o livro, ganhou um Nobel. É uma escrita bem... Não vou dizer que é mais elaborada, é muito diferente da escrita que eu fiz a comparação, né? Brevemente aqui sobre o romance da Virginia Woolf e esse. A escrita é diferente, mas é um livro intrigante, que você vai lendo e tenta amarrar as histórias e no final aparecem desconfianças que você, começando a ler, você não tem, você está entrando numa história. E ao longo do livro tem coisa que não amarra, mas não é porque o escritor não amarra, é porque não se amarram na vida de um país ocupado. Eu falei que a história termina em 1990, mas não, é que ele faz uma referência nos anos 90 e a gente percebe que ele nasceu em 45, que ele tem 45 anos. Tudo a gente fazendo conta, prestando atenção, tentando arrumar essas ruas, tentando fazer um mapa dessa Paris que ele vai relatando com os acontecimentos. É uma experiência. Boa, tá? Mas é uma experiência. É um livro que você lê rápido se você se sente envolvido na história e quer saber o que vai acontecer. E há momentos em que você lê lentamente porque você quer encaixar as peças. Mas lembre-se de que se você pegar uma peça de um quebra-cabeça e forçar o encaixe, você vai errar, você vai corromper a peça, você pode perder o seu quebra-cabeça todo. Então, é uma experiência, é um ir e vir, é um livro sensacional. Certo? Experimente. Dê seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho das notificações para ser avisado dos próximos vídeos, comente, compartilhe, divida. Um quebra-cabeça é feito de peças para montar um todo. Vamos ampliar aqui essa nossa comunidade de leitores. Experimente. Um grande beijo, obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.